Olá, queridos amigos e amigas, mais uma vez, aqui estamos na qualidade de representantes do Centro de Estudos Espíritas Allan Kardec de Olambra. Meu nome é Roberto e hoje eu não estou substituindo a Leila. Na verdade, eu estou fazendo uma ponte, né, entre ela e vocês aqui. Como de hábito, nós abrimos as nossas lives chamando a atenção de todos para o fato de que esta reunião, que na verdade é um estudo, né, do Evangelho, ela tem o objetivo principal, quer dizer, além de nós nos apropriarmos dos conhecimentos doutrinários espíritas, também prepararmos-nos, sobretudo aqueles que assim o desejam, para o segundo momento da noite, que será a reunião de vibração e irradiação. Então, aqui vamos dando boa noite aos nossos companheiros, nossos confrades, do outro lado, a Mônica Pascoal, já aqui pelo Facebook, e temos também o Marcos Teixeira e a Leila 110, a Leila entrou. Eu acredito que seja uma homônima, né, da nossa querida Leila, e aqui eu vou acenando para vocês aí. Então, sintam-se abraçados. Os avisos de praxe nós temos nas nossas reuniões, são 3 na semana, né? E domingo nós temos a primeira, que é o Evangelho no Lar, segunda-feira, que foi ontem, uma preleção semanal com tema evangélico, naturalmente, e hoje é o Estudos do Evangelho. Então, temos Evangelho no domingo também hoje, né? Evangelho no Lar, e aqui, Estudos do Evangelho. Naturalmente, o Evangelho segundo o Espiritismo, porque existem outras leituras, outras interpretações dos textos evangélicos, o que é muito bom, que, na verdade, cada um à sua maneira acaba por disseminar a boa nova, que é a mensagem de Jesus. Então, Mônica Pascoal, Sueli Aparecida, nosso boa noite. A Sueli também está aqui, olha, Arnaldo, Eudócia, a família Reis como um todo, né? Nós apreciamos particularmente a essa família, e que as outras também que sejam bem-vindas, né? Queremos também compartilhar com vocês uma demanda, né, que a Leila hoje, razão pela qual ela não está, talvez ela venha a comunicar que nós estamos ao vivo, tá bom? Ela então já está mandando uma mensagem aqui, olha, já fez a apresentação, ela é fantástica. Então ela está numa, eu não vou dizer tarefa, né, porque diz que tudo aquilo que nos desafia em termos de resiliência com as emoções são missões. Então ela está numa missão, viajou hoje a Niterói. Então, mais uma vez, sejam bem-vindos e vamos, como de hábito, dar início à leitura de uma página preparatória. E nós temos o nosso chamado livro preferencial. Alguns dizem livro de cabeceira, e não estão errados, não, seria bem apropriado, que é o livro Vinhas de Luz, né? Esse livro ele faz parte de uma série de Emmanuel, e que tem o mesmo nome desse primeiro, que é da série, né? Pão Nosso, Fonte Viva, Caminho, Verdade e Vida e Vinha de Luz. Mas a mensagem que calhou para nós comentarmos esta noite, abrindo os nossos trabalhos, ela tem o número 79 do livro Vinha de Luz, em que Paulo, numa das epístolas aos Hebreus, ele afirma: ainda não resististes até ao sangue, combatendo contra o pecado.
Emmanuel, ampliando o entendimento, nos ajudando a interpretar Paulo, ele diz assim: o discípulo sincero do Evangelho vive em silenciosa batalha no campo do coração. A princípio, desenrola-se o combate em clima sereno, ao doce calor do lar tranquilo. As árvores das afeições domésticas amenizam as experiências mais fortes. Esperança de todos os matizes povoa a alma, nem sempre atenta à realidade. Falam os ideais em voz alta, relativamente às vitórias por vindouras. O lutador domina os elementos materiais e, não poucas vezes, supõe consumado o triunfo verdadeiro. O trabalho, entretanto, continua. A vitória do espírito exige esforço integral do combatente. E mais tarde, o lidador cristão é convidado a testemunhos mais ásperos, compelido à batalha solitária, que é o recurso de outros tempos. Sem o recurso de outros tempos. A lei de renovação modifica-lhe os roteiros, subtrai-lhe as ilusões e seleciona-lhe os ideais. A morte devasta-lhe o círculo íntimo, submete-o ao insulamento e impele-o à meditação. O tempo impõe retiradas, mudanças e retificações. Muitos se desanimam na grande empreitada e voltam, medrosos, às sombras inferiores. Os que perseverarem, todavia, experimentarão a resistência até ao sangue. Não se trata aqui, porém, do sangue das carnificinas, e sim dos laços consanguíneos, que não somente unem o espírito ao vaso corpóreo, como também o enlaçam aos companheiros de séquito familiar. Quando o aprendiz recebe a dor em si próprio, compreendendo-lhe a santificante finalidade, e exercer a justiça ou aceitá-la, acima de toda a preocupação dos elos consanguíneos, estará atingindo a sublime posição de triunfo no combate contra o mal. Então, o título da página, Em Combate. Emmanuel sempre é muito esclarecedor, amplia o entendimento de Paulo, quando Paulo, ainda referindo-se à necessidade que nós temos, aí uma carta aos Hebreus, de sublimarmos as lutas perenes, porque achamos que essas lutas não terminam. Na verdade, as lutas elas são permanentes. Porque é permanente também em a nossa jornada evolutiva. Então vamos neste momento, queridos irmãos e irmãs, alçar os nossos pensamentos ao mais alto, agradecido ao Mestre Jesus e ao insigne codificador Allan Kardec pelas oportunidades que temos hoje de nos abeberarmos dessa fonte à guisa de viajantes sedentos, na necessidade que buscamos nessa comunhão, de estabelecermos, quiçá, vínculos rompidos de outros tempos com as nossas correntes religiosas vinculadas ao mais alto. E que os benfeitores que nos assistem a todos possa cada um amparar-nos nas nossas demandas, sugerindo, intuindo, mas jamais nos substituindo. Guardando essa convicção, rogamos aqui particularmente aos benfeitores que nos assistem. Aí temos a nossa querida presença do Bezerra de Menezes e tantos outros que se lhe acompanham, para que possam se fazer presente no intuito de esclarecer-nos, de fazer com que o nosso entendimento da mensagem do Cristo
seja efetivamente absorvida, entendida e adiante colocada em prática. Que assim seja. Bom, então já falei com alguns, né? A Mariana Fosati, não. Mariana, uma boa noite, tudo bem? A Liette, a Sônia Toledo, olha só, gente nova, hein? Eu não estou conhecendo vocês, não, gente. Aí eu faço das minhas fala outras também que dizem respeito a essa possibilidade, né, que nós temos de interagir com essas ferramentas modernas. De cima dos meus 74 anos, eu não me nego em declarar, mas eu penso que este momento é significativo, ampliando muito a nossa, sobretudo, capacidade, capilaridade de nos reencontrarmos frequentemente, apesar de todas as limitações, mas vencendo as distâncias. Então, Marcos Teixeira já foi parabenizado, já foi cumprimentado, Sueli Ferrigo, então tudo bem, Sueli. E agora vamos, então, dar início à nossa tarefa da noite. O Marcos Teixeira, eu acho que ele entrou e depois pulou para outro, no Instagram e depois no Facebook. Talvez o Marcos Teixeira tenha alguns seus motivos, e espero que nós estejamos hoje afinados com o Instagram. Domingo, em parte, eu compartilhei não, que redundância bonita, a demanda da Leila, né? Fazemos junto o Evangelho no Lar, e ontem estava mais difícil que no domingo ainda, no que diz respeito às nossas comunicações através do Instagram. Espero que hoje esteja melhor. Muito bem? E agora vamos, então, partir, ou melhor, dar continuidade ao estudo do Evangelho. O que a Leila me passou, que estamos no capítulo 12, cujo título é Amai os vossos inimigos. Então, ela, semana passada, ela encerrou com uma fala do próprio Kardec, mas abordando ainda essa temática, que é também um desafio permanente de todos nós, amarmos aos nossos inimigos. E mais do que isso, é aquele que Jesus que nos ensinou, quando vos baterdes numa face, oferecer-lhe também a outra. Então, é retribuir o mal com o bem, em síntese. Hoje, daremos sequência, isso foi no item 4, né, desse capítulo 12. Hoje vamos para o item 5. Quem tem o Evangelho, por favor, aí na versão que tiver, não há problema nenhum, porque pode que alguma palavra ou outra não é coincida exatamente com a versão que nós temos, mas o sentido em si ele não se modifica, não se altera. Tudo bem? Então vamos falar hoje sobre os inimigos desencarnados. Está no item 5. Ainda outros motivos tem o espírita para ser indulgente com os seus inimigos. Sabe ele, primeiramente, que a maldade não é um estado permanente dos homens, que ela decorre de uma imperfeição temporária e que, assim como a criança se corrige dos seus defeitos, o homem mau reconhecerá um dia os seus erros e se tornará bom. E aqui não vamos fazer chamado juízo de valor, porque nós precisamos entender, na medida em que Kardec fala desta forma, mas ele nos chama a atenção para o fato de que, não que sejamos privilegiados, entendam bem, mas que nós, espíritas, conhecemos a realidade através das relações e, sobretudo, dos ensinos dos espíritos benfeitores que nos pintam a realidade
do outro plano. O plano da vida, né, que na verdade é esse universo paralelo, o mundo dos espíritos. Então, ele, que aqui que ele se refere, eles somos nós, os espíritas, né? Que sabemos que a maldade não é o estado permanente dos homens. Que bom que assim é. Então, essas imperfeições, elas fazem parte da condição de espírito reencarnado, ainda muito endividado. Eu diria ainda assim, olha, bem, classe média baixa, não? Então, precisamos nos purificar. E também aqueles que estão conosco, que muitas vezes dele reclamamos, e o temos à conta de inimigo, e na verdade é um irmão que ainda tem imperfeições maiores do que as nossas, já que nós também somos imperfeitos, né? Mas estas imperfeições, elas são temporárias. Sabemos que nós, conforme a questão, eu vou aqui dar um chutinho, talvez seja mais ou menos por ali assim, na questão 615. O que interessa é a pergunta que Kardec faz aos benfeitores: por que o homem, ou melhor, por que o espírito reencarna? Então, tem algum propósito? E qual é? Então, nós precisamos entender a resposta. Eu acho que a pergunta foi apropriada, mas a resposta ela tem uma profundidade, embora também seja bem concisa. Porque eles respondem assim: Deus lhes impõe, está se referindo aos espíritos, né? Deus lhes impõe a reencarnação para progredirem e chegarem até Ele. É mais ou menos como se falasse assim: olha, eu quero que vocês cresçam e eu poderei então aconchegá-los em plenitude. E aí a gente às vezes fica um pouco triste, né? Deus lhes impõe. Então, sim, é um determinismo divino, a evolução. E a reencarnação é um caminho para que nós consigamos brilhar junto ao Pai. Ainda adiante, ele diz assim: sabe também, ainda continua referindo-se aos espíritas, sabe também que a morte apenas o livra da presença material do seu inimigo, pois que este o pode perseguir com seu ódio, mesmo depois de haver deixado a terra. E aí a gente fala assim: olha que bom, né? Morreu, agora acabou. Aí são os nossos amigos, né? Ou conhecidos, ou pessoas do povo de modo geral, que dizem assim, ignorando a realidade extratúmulo, né? E então essa realidade, na forma dos sentimentos que aquele que partiu nos dedica, e vai continuar do outro lado. Então ele diz ainda assim: assim, a vingança que toma falha ao seu objetivo, visto que, ao contrário, tem por efeito produzir maior irritação, capaz de passar de uma existência a outra. Queridos irmãos e irmãs, então, veja, é muito importante entendermos isso. Muitas vezes perdemos tempo em competições desnecessárias que, às vezes, por motivos diversos, descamba para o campo pessoal. E nesse campo pessoal, muitas vezes, nós erigimos muralhas ao invés de fazermos pontes. E assim nós perdemos as oportunidades que temos, como Jesus ensinou, de nos reconciliarmos com os nossos adversários. Então, muitas vezes, o ódio que nós conseguimos nutrir por eles, desencarnados, nada mais faz do que aumentar o efeito da sua irritação. E que essas relações, uma vez desencarnados ambos os contendores, então eles se reencontrarão no outro plano. E se não se reconciliarem conforme o ensinamento de Jesus, eles carregarão para lá também a mesma animosidade, o mesmo espírito de vingança que aqui nutria entre si reciprocamente.
E Kardec, ainda adiante, ele diz assim: cabia ao Espiritismo demonstrar por meio da experiência e da lei que rege as relações entre o mundo visível e o mundo visível, que a expressão extinguir o ódio com o sangue é radicalmente falsa e que a verdade é que o sangue alimenta o ódio, mesmo além túmulo. Então, é uma profunda verdade, a realidade que transita dentro desse cadinho de emoções e que agiganta-se e às vezes nos devora. Então, não existe isso de lavar a honra com sangue ou de que o ódio será extinto, uma vez extinto, aquele que era objeto de nossa inimizade, absolutamente. Só reforçando essa certeza e essa realidade que ainda do outro lado, ou seja, além túmulo, esse ódio acaba prosperando, ganhando raízes profundas. E quanto mais, a gente gosta muito de falar sobre isso, quanto mais tempo decorrer entre o fato ou o infausto, um fato desagradável que tenha ocorrido entre nós e alguém, seja de nossas relações ou não, e hoje vivemos no mundo midiático, né? As chamadas relações via internet, né? As diferentes mídias, plataformas disponíveis, e quantos inimigos, aqueles que mau uso fazem, estão neste momento atraindo para si. Mas então, esse ódio que alimentam entre si, eles transitam para o outro plano da vida. Só para reiterar isso. Então, aí, ele fala, cabia ali a quem? Aos ensinos do Espiritismo, apresentar uma razão de ser positiva a uma... Desculpe, é isso mesmo. Cabia-lhe, portanto, apresentar uma razão de ser positiva e uma utilidade prática, o perdão, que é ao preceito do Cristo. Amai os vossos inimigos. Então, se nós já extinguirmos essa animosidade, naturalmente já estaremos estendendo mãos misericordiosas e concedendo o perdão. E, naturalmente, daí poderemos ampliar uma relação, construir uma relação afetiva que ninguém, nada absolutamente, fará com que ela se perca. Porque sabemos, ainda Kardec diz, não há coração tão perverso que, ao mesmo tempo, a seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Quer dizer o seguinte, olha, o mal, ele não prevalece sobre o bem. O amor, ele suplanta o ódio. E quando a pessoa é tocada por esse amor, às vezes uma fala, uma mensagem, uma frase carregada de emoções, de sentimentos bons, porque as emoções também podem não ser boas, mas de sentimentos bons, onde estarão impregnados das virtudes que exornam o caráter daquele que nós já tenhamos conquistado, então estaremos estendendo, ampliando as fronteiras da fraternidade. E aí ele diz que não há coração tão perverso que, mesmo ao seu mau grado, não se mostre sensível ao bom proceder. Que mesmo a seu mau grado, é importante isso, porque às vezes o perverso fala assim, olha, ele está falando assim comigo, porque ele quer dar uma de bonzinho, ou ela, né, de boazinha, mas eu sei que não é bem por aí, não. Então, ele ainda não está inclinado a receber a mensagem, as vibrações de carinho que lhe enviemos. Mas aí prevalece o ensino do Cristo, né? Amai os vossos inimigos. Então, mediante o bom procedimento, tira-se, pelo menos, todo pretexto às represálias,
podendo-se até fazer de um inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Eu acho muito interessante esse detalhe, porque após a morte daquele que a gente encontra de inimigo, nós podemos estender mãos compassivas. As mãos, neste caso, serão o cadinho das nossas emoções, orando por eles mesmos. E quantas vezes nós perdemos essa oportunidade, o recurso da prece, tão precioso. Aí eu vou fazer uma confidência a vocês. E isso eu já vi muitas vezes, até com queridos amigos e familiares próximos, deles não atribuir valor algum à prece. Mas quando transita para outro plano da existência, retornando à pátria espiritual, eles já mudam seus coloridos mentais. Os seus objetivos mudam também totalmente, ou quase, a depender do cadinho de imperfeições que ainda carreguem. E aí, neste momento, eles estão também muito mais acessíveis às nossas preces. E, às vezes, pelo fato dele ter desencarnado em condições adversas ou não importa. Fato é que ele se sentirá tocado por essa sinceridade. Porque quantas vezes nós choramos, e aí, às vezes, as pessoas à nossa volta nem percebem, mas alguém do outro lado que nos ama intensamente, amorosamente, ele vai nos atender, vai nos intuir. E quando isto, aquele que outrora tínhamos em conta de inimigos, eles se tornaram nossos grandes amigos, né? Amigos para sempre. Mas então, vou só fechando hoje, que já está vencendo o nosso tempo, e daqui a pouco teremos daí a reunião de vibração e radiação, e vai ser conduzida hoje pelo nosso querido Vicente, né, Vicente? Então, amai os vossos inimigos. Agora, mediante o bom procedimento, só para a gente fechando, já ampliando o entendimento, assim, mediante o bom procedimento, tira-se pelo menos todo o pretexto às represálias. O bom procedimento. Por que o bom procedimento, gente? As represálias que venham contra nós, seja de qual plano for, ou plano físico, e até o extrafísico, porque o bom procedimento vai nos blindar contra isso. Claro, seremos tentados a ceder, mas a blindagem será nossa. O bom procedimento, as nossas boas ações, e elas criam como em nós uma couraça de proteção. E podendo-se até fazer do inimigo um amigo, antes e depois de sua morte. Refere-se, naturalmente, àquele que esteja no mesmo plano que nós, né? Antes é que ele desencarne, antes que ele transite para o outro lado, assim como nós também. Ou um ou outro, por sua vez, chegará primeiro. Agora, com o mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aquele que não perdoou. Eu farei uma ressalva somente com esse finalzinho, porque não é que Deus se sirva de um mal para punir o outro mal. Ele, na verdade, isso aqui é uma coisa muito forte, que vem ainda daqueles resquícios do olho por olho, dente por dente, lá da pena de Talião, né? E que aí, às vezes, nós falamos, se existe justiça, se Deus existe, ele não ficará impune, nem ela. Então, nós atribuímos a Deus a condição de vingador. Então, é essa leitura que eu faço neste momento, fechando já o estudo de hoje, que diz assim, na íntegra, na ipsis literis, com mal proceder, o homem irrita o seu inimigo, que então se constitui instrumento de que a justiça de Deus se serve para punir aqueles que não perdoam. Então, Deus não precisa lançar mão desse recurso. Fiquem bem registrado isso, bem claro.
Porque essa fala aqui, que então se constitui, inclusive está em itálico. Não sei, na edição que vocês têm em mãos do Evangelho, significa o seguinte, que é atribuído a um outro espírito que assim se comunica. Sabemos que os prelados, eles são muito ricos em conhecimento, uma cultura muito grande, mas quando eles transitam por outro lado, eles têm também as suas, como eu direi, os seus hábitos, né? O seu padrão de valor. Então, ao comunicar-se conosco, eles vão transmitir esse colorido mental de que eles são portadores. Tá bom? Então, agradecendo já a todos, encerrando por hoje, só queria fazer um alerta, são 20 e 27, já sei, fechamos sim. Que hoje nós terminamos, então, o item 5, o amai os vossos inimigos, e para a semana que vem, iremos para o item 6, também do mesmo capítulo, na mesma sequência, que vai tratar ainda, continuaremos tratando, aliás, com os inimigos desencarnados. E aqueles que não leram, eu rogo que meditem sobre o que foi lido hoje, estudado, nesse item 5, que para o item 6 vai ter muitas surpresas. Então, muito obrigado a todos, agradecido, que Deus, mas sobretudo o nosso Mestre Jesus, Espírito de luz infinita, que um dia vestiu a roupagem de carne para exemplificar entre nós, ensinando-os a lei do amor e do perdão. Então, até a próxima semana, se Deus assim o permitir.